Oi gente, aqui é a Carol e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal literário. E eu tô muito feliz de compartilhar aqui com vocês sobre essas coisinhas maravilhosas que eu amo tanto, os livros. Então, antes da gente começar, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de ativar as notificações pra você não perder as notificações dos vídeos novos, beleza? Então, vamos lá pra nossa tag. O nome dessa tag é O Primeiro Livro e eu vi ela no canal da Ju Cerqueira. Foi muito legal, aliás, pra quem não conhece o canal dela, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você ir lá e conferir. Ela é maravilhosa, eu só digo isso, então sigam ela nas redes sociais e vejam os vídeos dela porque ela é demais. Mas o criador dessa tag foi o Vitor do Geek Freak. Eu vou deixar aqui pra vocês também na descrição o canal dele e essa tag que ele criou. Então, bora! A primeira pergunta é: o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura? O primeiro livro que me introduziu ao hábito da leitura foi Bisa, Bia, Bisabel, da Ana Maria Machado. Como vocês podem ver, é uma novela, na verdade, esse livro. Ele é bem pequenininho. E esse livro me apareceu na minha casa quando eu era super novinha e provavelmente era um daqueles livros que o governo dá na escola, sabe? Tanto que aqui tá mostrando o Ministério da Educação, né, distribuição gratuita. Então a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, ela deve ter recebido esse livro na escola. E ela trouxe pra casa e acabou que eu, pequenininha lá, peguei esse livro, fui ler e adorei. Bom, Ana Maria Machado é uma autora nacional e ela é maravilhosa. Esse livro fala sobre a conexão com a nossa família, sobre as nossas bisavós, nossas avós. E a protagonista desse livro é uma menininha super nova, provavelmente por isso que eu me identifiquei. E ela acabou encontrando uma fotografia da bisavó dela e acaba se sentindo mais próxima. Então, com a magia da escrita, essa questão lúdica e como a gente pode inventar o que a gente quiser na escrita, essa história acabou me cativando quando eu era pequena e mostrou a magia da leitura, a magia de se introduzir nesse novo, né, nesse mundo da leitura, nesse mundo onde as coisas são possíveis, onde as coisas são reais, as coisas mais malucas podem ser reais. Então, esse livro me fez ser introduzida ali no mundo da literatura e eu sou muito feliz porque eu ainda tenho esse livro e faz muito, muito tempo que eu tenho ele. Vai ficar guardado para quando eu tiver filhos, provavelmente um, e eu vou ler para ele essa história. A segunda pergunta é: o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo? O primeiro livro que me apresentou a um gênero novo foi Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Pra quem não sabe, Harlan Coben é um escritor de romance policial e foi a primeira vez que eu li um romance policial foi com Harlan Coben. E a história, a escrita do Harlan, o jeito que ele envolve você com os personagens, os diálogos, toda a trama, o mistério, faz você ficar acordado até altas horas da madrugada só pra terminar a história dele. Por isso que ele é o rei das noites em claro, né? Pra quem sabe, pra quem não sabe, Harlan tem essa fama, né? O rei das noites em claro. Porque ele escreve histórias que faz você ficar assim, meu Deus, eu não preciso dormir, eu preciso de respostas. Eu preciso ler esse livro, pelo amor de Deus. Então é isso. O primeiro contato que eu tive com um gênero diferente, um gênero que sai da minha zona de conforto, foi com Harlan Coben, com um romance policial. Terceira pergunta: o primeiro livro favorito? O meu primeiro livro favorito foi Julieta, da Anne Fortier. Olha essa capa, não, simplesmente olha essa capa e fala se eu não vou morrer de amores por isso aqui. Não tem como. Julieta é um livro de romance, mas tem ação, muita ação nesse livro. E é isso que eu gosto nos livros de romance, que não sejam só romance, mas que tenha uma fantasia, que tenha uma ação ali, e vou sempre amar. Eu vou falar assim, olha, a minha vida, só isso. E vou esquecer do mundo e vou simplesmente ler. Então, Julieta é uma releitura de Romeu e Julieta, como vocês já devem ter percebido, e eu adoro William Shakespeare, adoro a história de Romeu e Julieta, só que essa história ela é mais diferenciada, ela se passa em Siena, não se passa em Veneza, o nome dos personagens são um pouco mais diferentes, e por isso que é uma releitura, mas é uma releitura maravilhosa. Então, por ter romance, por se passar em Siena, na Itália, por ser Romeu e Julieta, já amei. Então, por isso foi o meu primeiro livro favorito. Foi um dos livros que acabou me introduzindo cada vez mais ali na literatura quando eu era adolescente. E dali em diante, meu filho, acabou. Minha vida virou livros e ler e romance. Quarta pergunta: o primeiro livro que te fez chorar? O primeiro livro que me fez chorar foi
A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zuzak. Eu não tenho nem o que dizer, apenas sentir. Quem já leu esse livro sabe o que eu estou dizendo. Quem já leu essa história sabe o que eu passei e por que eu chorei. A Menina que Roubava Livros conta a história de Liesel, uma garota alemã que vive na época do Holocausto, ali da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E a gente vê a história em relação com a família dela e como tudo tá acontecendo ali na Alemanha. A questão do Hitler, da Segunda Guerra, os preconceitos, a questão de odiar ou não um judeu, odiar ou não um negro, o que tá acontecendo, como as pessoas estão sumindo. E a gente vê ali na história da Liesel que a família dela acaba abrigando um judeu em casa. Então a gente vê essa questão desse judeu ter que ficar ali preso num sótão escondido, porque se ele sair ele vai ser morto. E a gente vê a Liesel sendo o único contato com o mundo lá fora, com o céu, como tá a vida e as outras pessoas. Então ela é o único contato que ele tem. E no final desse livro me fez chorar muito, porque é uma história que faz você se identificar com os personagens, se identificar com as problemáticas deles. E é um livro lindo, bem escrito, maravilhoso, poético. Apenas sentir, né? Então é o primeiro livro que me fez chorar mesmo. Quinta pergunta. O primeiro livro que você detestou? O primeiro livro que eu detestei foi Encanto Mortal, da Sarah Cross. Apesar dessa capa maravilhosa, de eu ter me apaixonado pela capa, e aí eu me lasquei nessa questão de não julgar o livro pela capa, né? Por que será? Porque eu amei a capa, e eu falei, isso aqui é conto de fadas, e eu amo contos de fadas. E aí quando eu comecei a ler, eu falei, que merda, hein? É um livro ruim, você não se sente conectado aos personagens, os diálogos são ruins, a garota tem 16 anos e ela acaba se envolvendo com um cara mais velho. É uma problemática muito grande, e além disso os personagens são muito insossos, sabe? Você não consegue criar aquela conexão com a história, com a questão deles. Então, apesar de ser conto de fadas, é uma cidade onde tem vários adolescentes, que a história da vida deles é esses contos de fadas, né? Tem Barba Azul, tem a Aurora, tem o Príncipe, tem a Bela e a Fera, tem a Chapeuzinho, mas você não consegue se conectar. Então parece um monte de adolescente problemático que estão tentando lidar com essas maldições aí dos contos de fadas, e você fica assim, gente, o que tá acontecendo? É um romance insosso. Não gostei, é isso. É um livro que eu detestei, não curti. Sexta pergunta. O primeiro calhamaço. Gente, o primeiro calhamaço. Os Lusíadas. Eu tive que ler esse livro por causa da escola, porque a gente ia ter um trabalho, ia ter uma prova, e aí o que eu fiz? Eu não terminei de ler. Vamos colocar a plaquinha da vergonha aqui. Espero que a minha professora do ensino médio não saiba disso. Não veja esse vídeo. Eu não terminei de ler esse livro, eu li o resumo dele pra fazer minha prova, pra passar de ano, graças a Deus me formei. O que aconteceu? Esse livro é muito chato, a linguagem dele é muito difícil. Gente, tudo bem, eu entendo a poética, os portugueses vindo pro Brasil, toda a questão da mitologia, os gregos, mas calhamaço, é um calhamaço. O que é um calhamaço, Carol? Um calhamaço é aquele livro enorme, sabe? Aquele livro enorme, cansativo. Meu Deus. Os Lusíadas foi o primeiro calhamaço e nunca mais eu volto a ter contato com os Lusíadas. Nunca mais. Sétima pergunta. O primeiro livro que te fez sair da sua zona de conforto. O primeiro livro que me fez sair da minha zona de conforto foi Caçadores de Almas, da Ana Beatriz Brandão. Esse livro é de terror, mas ele é de fantasia. Só que por ele ser de terror, gente, eu sou uma cagona. Eu não gosto de filmes de terror, não gosto de coisas de terror, eu gosto de coisas de suspense. Mas quando fala terror, eu falo, olha, sai daqui, não quero, não tenho medo, por favor, faz isso comigo não. Mas quando eu li Caçadores de Almas, eu adorei, apesar de ter uns momentos que eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus, terror, não quero. Mas eu gostei de Caçadores de Almas. Esse livro conta a história da Serena, a protagonista. Ela acaba sendo levada pra um ritual ali satânico mesmo, pesado o bagulho. E aí quando o Dorian chega, que é esse garoto maravilhoso aqui, ó, ele salva ela com os caçadores de almas, e aí eles partem numa aventura pra descobrir o que tá acontecendo e começam a matar demônios. Aí eu falei, olha, curti, vamos lá. A Ana Beatriz vai lançar a segunda edição desse livro com várias outras coisas, que na verdade esse livro era para ser uma duologia, só que agora ela vai lançar num volume único. Então eu tô muito ansiosa, porque eu quero muito ler essa história de novo, e a continuação vai ter coisas novas, então já estou ansiosa. Mas é o primeiro livro
de um gênero de terror que me fez sair da minha zona de conforto. 8ª pergunta. A primeira série. E agora eu vou ser muito clichê. Minha primeira série foi Crepúsculo. Cara, Crepúsculo foi tudo na minha adolescência. Pensa, apaixonada nos vampiros, mas até hoje, né, eu sou apaixonada pela temática de vampiros e essas questões, né, vampiros, lobisomens e etc. O Crepúsculo foi a minha primeira série. Na verdade, esse livro e a sua sequência foi o que deu início à minha estante, o que fez isso aqui, ó, encher de livros e o que me fez me apaixonar cada vez mais pelo mundo da literatura. Então eu tenho muito apreço, muito amor por Crepúsculo. Então foi a minha primeira série e apesar de todo mundo falar que a gente tem que odiar Crepúsculo, foi uma merda, que foi uma modinha. Não, gente, ainda assim Crepúsculo foi a minha primeira série e eu amei. Até hoje eu entendo as problemáticas, mas eu ainda gosto de Crepúsculo mesmo assim. A 9ª pergunta é: o primeiro livro de um gênero diferente que você pensou que ia odiar, mas amou. Capitães da Areia, Jorge Amado. E aí eu vou contar pra vocês a história, o que aconteceu. Eu tive que ler esse livro também para um trabalho e prova na escola. Ou seja, a escola, gente, faz você conhecer o mundo da leitura ou por bem ou por mal, sabe? E assim, pra mim foi por bem. Eu já amava ler, já amava leitura e tal, mas eu nunca fui de ler muitos livros nacionais e clássicos. Jorge Amado é um clássico. E Capitães da Areia é um livro que conta a história de garotos lá na década de 20, em Salvador, que moravam na rua, garotos de rua, que roubavam para sobreviver, que tinham todo um grupo. Esses Capitães da Areia eram um grupo de garotos que dominavam ali as ruas, que eram aqueles garotos, sabe, travessos e que faziam as coisas bem erradas, aliás, mas ainda assim você conhece mais a história deles, mais sobre o que eles estão passando, sobre o lado deles, sobre como a sociedade via a história e a vida deles ali. E você acaba se apaixonando mesmo assim por esse grupo. E tem uma questão feminista nessa história que me deixou muito feliz e muito apaixonada, que é a personagem Dora e toda a construção dela e como ela acaba entrando ali nos Capitães da Areia e meio que dá um choque, né? Ela bate de frente com os garotos ali e ela quer ser um Capitão da Areia também. Então é uma história muito legal, fala também sobre uma epidemia que teve, que foi a bexiga, né? Mais conhecida como a varíola. E quando você termina essa história, você fica assim, meu Deus, que história boa, que livro bom. Você termina apegado aos personagens, você termina triste porque uns terminaram de uma forma ruim, outros terminaram de uma forma melhor. E assim, é uma história muito boa. A nossa 10ª e última pergunta é: o primeiro Guilty Pleasure. E o meu primeiro Guilty Pleasure é nada mais do que Crepúsculo de novo, gente. Foi aquilo que eu disse. Todo mundo diz que a gente tem que odiar Crepúsculo, que foi um livro ruim, que é um livro mal escrito. Tudo bem, tem as suas problemáticas, tem as suas coisas ruins, mas ainda assim é um livro que eu gosto, então é o meu primeiro Guilty Pleasure e vai ser pra sempre o meu Guilty Pleasure. Aliás, vou trazer resenha de Sol da Meia-Noite aqui no canal quando eu ler esse livro, porque eu estou muito ansiosa. Assim que saiu, eu falei, a Carol de 12 anos voltou. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Peguei os meus Collins e ó, vamos lá. Bom, gente, essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu gosto de ler, das leituras que eu já tive, mais ou menos a minha temática, os gêneros que eu mais curto por aqui. E é isso. Comenta aqui nesse vídeo, fala pra mim também, responde aí embaixo essa tag, mostra pra mim qual foi a sua primeira série, qual foi o primeiro livro que você leu, o seu primeiro Guilty Pleasure, comenta aí embaixo, conta pra mim, eu vou adorar saber, aliás, vou responder muito vocês, eu vou gostar muito dessa interação. Então eu espero vocês nos próximos vídeos, até mais, um beijo e tchau!